noite. Tem sempre essa brincadeira no começo dos nossos encontros. Tem o sufoco de informática, que é a Lady Murphy, que preside essas atividades. E quero agradecer, em primeiro lugar, o Fernando Bacari, que é o nosso salvador geral, que está dando, e depois vai fazer a emissão final do nosso trabalho. Quero agradecer, eu vou pedir depois para cada um se apresentar, mas quero agradecer logo o meu amigo Daniel, recém-doutor honoris causa, que está dando a honra dessa entrevista. É uma entrevista, né, na verdade, né? E que eu pedi ajuda para a professora Gisele e para o professor Alain. Eles vão falar mais, eles são professores universitários com experiência de botar banca de doutorado, orientar doutorado, então eles têm algumas perguntas bem precisas e dentro dessa área onde eu sou absolutamente leigo. Para não dizer que eu sou leigo, eu já estou no estágio 2 do Freecell. Então, Que maravilha. eu acho que eu chego lá em algum momento. Então, agradecendo de novo, eu começo pedindo para o Daniel fazer aquela apresentação que ele estava fazendo para nós antes de começar, e a professora Gisele em seguida, e depois o Alain. Bacari, muito obrigado. Você sabe que eu tenho uma observação para fazer, antes de fazer a introdução da minha pessoa, é que só tem uma pessoa aqui que destoa e que destona desse grupo, porque ou somos carecas ou usamos óculos. Só uma pessoa que não usa óculos e não é careca. Então essa pessoa está excluída do grupo de WhatsApp, tá? A partir de amanhã. Acabou. Pronto. Observação de neurótico em matemática, isso. Não adianta. Não tem como. Teste de QI. Gente, sou Daniel Cossi, eu presido atualmente a CBDEL. Fui fundador da UESCO, da World Sport Consortium, Consórcio Mundial de Esportes. É a entidade atual, a maior entidade atual de esportes eletrônicos e esportes digitais no mundo, onde nós temos non-for-profit, temos também empresas privadas e temos agências governamentais. A Confederação Brasileira é legitimada, ela é o órgão de administração da categoria aqui no Brasil. E no passado aí fundei a Pan-Americana, depois ajudei a fundar a Confederação Africana. Sou um grande amigo e apoiador também da Federação da Ásia de Esportes e por aí vai. Sou formado em Ciência da Computação, em Administração. Tenho 2 mestrados, um em Inteligência Artificial e um outro em Global Executive Business. E agora tenho o doutor honoris causa, que é por ad honorem. É uma honra. Mas eu acho que uma das honras mais leves que eu tenho é ser curador da parte de esportes eletrônicos e fazer parte do SEV, né? Do SEV. O Laércio já foi até comer lá em casa, lembra, Laércio? Pô, foi ótimo, viu, gente? Foi uma honra, foi uma alegria. Eu sou o menos aqui, eu sou o menor. Eu estou entre ícones da educação física, as pessoas que desmataram o caminho ali, ó, desmataram todo ele. Gisele. Boa noite a todos. Deixa eu comentar, então, começar comentando a dica do Daniel. Nesse grupo, Daniel, eu sou a única pós-adolescente, viu? Por isso que eu ainda tenho cabelinhos. Mas, enfim, eu trabalhei durante 33 anos na Unesp, em Rio Claro, onde tive a oportunidade de vivenciar e tentar estudar mais profundamente diversos elementos ligados com os estudos do lazer. Entre eles, a questão virtual. Então, fui uma das que sugeriu, né, teve como proposta a ideia do lazer virtual, para a gente começar a entender quanto, né, esse ambiente virtual favorecia, desfavorecia ou trazia novos desafios para a área e para o campo de estudos do lazer. Então, é com uma grande satisfação e agora honra, né, no caso desse nosso titulado, recém-titulado, uma grande satisfação de ter sido convidada para participar desse bate-bola que o Laércio sempre proporciona via SEV. Então,
muito obrigada pelo convite e só tenho a agradecer mesmo pelo aprendizado que vou ter hoje conversando com vocês. Alan, Boa noite, pessoal. Olha, você não sabe o que você consegue, viu, Laércio? Você traz o Daniel, você traz a Gisele. A Gisele foi minha banca, minha professora lá no mestrado, quando a gente começou a inventar aquelas histórias de videogame nas aulas de educação física. E mais ainda, né? Trouxe o Bacari, que está aqui com a gente, que sempre dá essa força. Ó, encontrei aqui o Josivaldo, foi meu aluno. Josivaldo, foi semana passada, tá? Não vamos nem falar quando foi. E, cara, você sabe onde você chegou? Você chegou em Caetité, na Bahia. Minha mãe está aqui, ó. Minha mãe está assistindo a gente, a dona Clarice. Então, assim, além do assunto do tema aqui, é importante a gente dizer que o SEV é isso, ele agrega pessoas, ele junta a gente, e aí quando a gente tem assuntos afins, né, aí a gente faz isso. Então, hoje eu estou como professor, eu sou professor aqui da Universidade de Pernambuco, em Recife, e também estou como coordenador de esportes e lazer da UPE, né, essa função de promoção de políticas de esporte e lazer, e eu devo isso também, né, a esse caminho que a gente percorreu, estudando um pouco do lazer e das relações entre a educação física, as plataformas digitais, especialmente os jogos digitais. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho aí. Microfone, Laércio. nós somos 18 animais aqui em casa e a maioria late, então eu tenho que manter o microfone desligado. Antes da gente começar aqui, o Daniel falou um pouco do mestrado, de uma pós-graduação que ele fez, um estudo muito legal que eu gostaria de ver registrado. Ele começar falando um pouco sobre isso, que é sobre a vida, né, no geral. Aí o outro mestrado que eu fiz foi de modelos de negócio, né? Global Executive Business, e foi muito bom. Eu sou viciado em padrão, eu sou viciado em, né, padronização, estandarização, sempre aplicada a resultado no negócio. Um vício total que eu tenho isso. Inclusive, às vezes até negativo, porque você começa a avaliar e julgar muito, né? E menos, né? Baixa a bola. Continua fazendo o seu serviço sem ficar julgando nada. Mas isso me abriu muito a mente, né? E as viagens internacionais também que trazem outra realidade de vida. Né? Você aprende a acreditar mais no que você vivencia de fato e carrega com você e distribui, do que o que você lê ou vê aos olhos de outros, que são versões, né, deles. Às vezes eles acham que tem versões da verdade, mas as versões da verdade são mentiras, são inverdades. A verdade é uma só, e é aquela que você vive. É isso. Acho que para falar lá do mestrado que o Lars tocou, era isso. Gisele? Oi? Oi, Gisele, você tem uma pergunta? Tenho sim. Bom, para dar o start, assim, eu queria perguntar para o Daniel, primeiro para ele tocar um pouco na questão terminológica, que eu acho que isso pode esclarecer todo mundo que está aqui e aqueles que ainda virão a ter contato com essa entrevista, para ele falar um pouquinho sobre a terminologia ligada com os jogos eletrônicos, digitais, etc. E também, em seguida, falar um pouquinho sobre como é que está sendo ou foi esse processo de passar de jogo para a categoria de desporto, com todas as suas características. A grafia, né? Entendendo, a gente sempre usa muito palavra, né? E poucas vezes nós entendemos o que falamos ou o que lutamos ou defendemos, né? Então tá lá, às vezes as pessoas usam ética, todo mundo tem ética. Daí você para para a pessoa e pergunta, o que é ética? Me defina. Não, esse cara não tem moral, me defina moral. Né? E a pessoa fica, não sei. Então, para que usar a palavra? O e-sport é a mesma coisa. Para começar, a grafia do e-sports é sem o hífen. Isso foi uma convenção adotada em 2019 ou 2018, acho que 2019, pela Associação Internacional dos Jornalistas. A grafia usada com E maiúsculo ou minúsculo, dependendo da frase, né, da colocação gramatical, é com e-sports, tudo junto, ou esporte eletrônico.
E o entendimento, né? Aí foi a sequência da pergunta foi em que estágio estava, né? Como desporto, como ele chegou a ser desporto. Como que ele passou de jogo para desporto, já que são características diferentes. Certo. O jogo eletrônico é totalmente diferente do esporte eletrônico. Inclusive, quando se fala que você vê muita gente por aí, não é isso para convencer, né, a pessoa a te patrocinar ou patrocinar o seu evento. É um meio bilionário, veja só, vale mais que a indústria do cinema e do basquete e do não sei o que juntas. A indústria da produção do jogo eletrônico é bilionária. Ponto. É comércio. A prática ainda é milionária. Que seja multimilionária, mas ainda é milionária. Falar que é bilionária e você induzir uma pessoa a te patrocinar porque o mercado é esse, etc e tal, tá errado. Por exemplo, às vezes os jogos mais praticados não são jogos do esporte eletrônico. Então é uma diferença muito tácita. Esse jogo eletrônico é algo que você faz como entretenimento, independente da franquia, quer dizer, do título do jogo, a gente fala franquia. Pode ser desde Call of Duty, Counter-Strike até GTA, né, que é um jogo para maior de idade, até Skyrim e por aí vai. Jogo eletrônico é tudo que engloba a prática feita por um console, por um computador, pelo seu celular, de um meio de entretenimento programado, o jogo eletrônico. É um software de entretenimento. O esporte eletrônico, ele é mais seleto. Ele utiliza franquias em que você tem um alto rendimento no sentido competitivo, regrado, regulamentado. Counter-Strike é mensurável, Battlefield é mensurável. Estes jogos são classificados em modos FPS, MOBA, Sports e etc. O que é FPS? É uma sigla para First Person Shooter, jogos de tiro de primeira pessoa. First Person Shooter, tiros de primeira pessoa. MOBA também, Multiplayer Online Battle Arena. São jogos onde você joga com outras pessoas, formando times, né, distintos, e tem um objetivo comum, destruir uma torre, defender uma base. E você tem também os RTS, Real Time Strategy, quer dizer, jogos de estratégia em tempo real, onde você tem um propósito de conquistar a base inimiga, ou se defender, ou aquele Last Man Standing, né, o último vivo ali sobrevivendo. Funciona como o StarCraft, como o Warcraft, né? Você escolhe raças distintas e monta bases, e as bases precisam de suprimentos, de alimento, de ouro, de pedra para se promover, para aumentar. Então é isso. O esporte eletrônico é praticado com regra, regulamento, seja a regra do jogo ou a regra de uma competição montada no meio privado ou institucional, com regulamentos. Lembrando que regulamento muda, regra geralmente é uma só, né? Ela fica meio que estável ao longo da competição. O regulamento pode mudar. E você tem um sistema de ranqueamento. Foi o que a CBDEL fez. Por isso que era vanguardista. A UESCO também ofereceu isso e por aí vai. Muitas federações, as que se chamam federações, né, no meio federativo, elas tratam isso de maneira errada. Elas tratam isso como uma qualifier. Então, elas são duas coisas que não dão certo. Ela age como uma empresa privada de eventos e não está lucrando e fazendo o que uma empresa privada faz e pode. E também não age como uma federação, porque ela não precisa fazer o que uma empresa privada de eventos de esportes faz. Né? Então, tem todos esses permeios. Eu fugi um pouquinho da resposta, porque eu ampliei um pouco ela. Mas seria isso. O esporte eletrônico ele se tornou um desporto quando ele se regrou, se regulamentou e teve competições distintas nesse meio, com pessoas que se dedicavam a chegar a um nível de excelência nas suas habilidades, com premiação. Perfeito, obrigada. Tem mais? Posso fazer mais ou vai fazer um bate-bola para cada um? Pode caminhar, Gisele. O aluno está aquecendo ali. Tá bom. Então, em cima disso que você comentou a respeito dessa diferenciação importante que a gente tem que levar em consideração, eu queria que você comentasse, Daniel, um pouquinho sobre os principais impactos sociais, tanto para o campo profissional, de quem é atleta, né, do esporte eletrônico, como para o mercado de games
e para o lazer. Qual que são esses impactos dessa nova legislação que está entrando em vigor e que você está acompanhando de frente tudo isso? Com relação à legislação, nós fomos também os primeiros, né, a criar uma legislação que, não que regulamente, foi entendida muito erroneamente, mas por pessoas também que não queriam ler, né? A bem da verdade é isso. Então se falava muito que, olha só, lá vem a CBDEL tentando regulamentar, ser a dona, mandar, daqui a pouco a gente não pode mais fazer nada. É uma ignorância, porque eu acho que a pessoa não tem esse conhecimento. A partir do momento que ela tem e ela não usa e continua propagando aquilo, aí ela é burra, né? Então é uma ignorância, uma burrice da parte de vários falar isso. Por quê? Ninguém manda em nada. Primeiro que o jogo eletrônico, ele é um IP. Sendo um IP, quer dizer, um produto de propriedade intelectual já preservada, e o Brasil é signatário da lei de Nice, já tem leis muito detalhadas, regulamentação super bem feita, no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, para a propriedade intelectual, ou marca registrada, e por aí vai. Então, isso está muito bem definido. Você não precisa colocar isso numa nova lei. Senão é uma lei que repete a lei, que cita outra. Daqui a pouco você tem uma lei com 10 mil páginas e para dizer a mesma coisa que as outras já dizem. A única coisa que a nossa lei queria dizer e queria se fazer entender é que legitimava o esporte eletrônico como categoria regular de prática desportiva. Ela pode ser por aclamação do povo, como diz a Constituição, mas sem a legislação eu não tenho direito a outras benesses que vêm de políticas públicas para o desporto. Por exemplo, o Bolsa Atleta. É uma só da que eu estou falando. Então ela legitimava. E todo mundo parava muito, Gisele, num ponto ali que era assim: o governo reconhece como fomentadores do esporte eletrônico confederações, federações, associações. Aí estava ali, ligas. Então a pessoa que é ignorante, ou às vezes se quer fazer burra, ela não entendeu que liga são quaisquer empresas que, no formato de liga, façam o evento desportivo competitivo, isto é, empresas privadas. Ah, não, mas tinha que dizer que é empresa privada. E também tinha que dizer assim, olha, eu não estou mandando não, viu? Sabe aquelas coisas que você fala, meu Deus do céu, cara, onde eu estou vivendo? E até hoje, nós estamos aqui, até hoje, todas as empresas privadas continuam fazendo as suas ações, fazendo os seus eventos. Ninguém nunca proibiu nada, é impossível alguém proibir, é inconstitucional. E hoje, quase 21 estados, se eu não me engano, já aprovaram, sancionaram o mesmo projeto de lei com a mesma redação. Então é aquele medo, né, do que não se conhece. Ou o medo de não ter feito aquilo que deveria ser feito de uma coisa que você sempre observou. Você não precisa descobrir a roda, só faz diferente. E então, esse é o caminho da legislação e é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, né? E o esporte eletrônico, Gisele, ele precisa se encontrar ainda no sentido de amadurecimento. Quando você tem esporte eletrônico, você tem duas turmas. Você tem a turma do eletrônico e a turma do esporte. Quando eu digo esporte eletrônico, para vocês que são profissionais da educação física, do desporto, com anos de experiência e prática, e melhor, deixando resultados, vocês entendem a palavra esporte. Vocês sabem certinho o que significa, como fazer, premissas, parte de educação física, a qualidade de vida e por aí vai. Pode ser que vocês não compreendam tão bem o eletrônico. Já o pessoal jovem que joga, que pratica, seja ele atleta ou somente praticante, desportista, ele entende o eletrônico, mas sequer ele entendeu ou quer entender o esporte. E quando você, meu amigo, usa esporte eletrônico, você tem que colocar as duas setas para conversar e agir dessa maneira, profissionalmente. Ah, mas eu não quero isso. Ah, mas eu não quero aquilo. Então fica no jogo eletrônico, né? Porque esporte eletrônico, ainda mais no nosso meio que nós estamos falando, que é o institucional, e eu também faço privado, hein? O institucional tem regras e regulamentos para seguir, né? É isso. Eu acho que o impacto da vida social que você perguntou, perdão, ele abre portas e novas carreiras e novas possibilidades e oportunidades para jovens, para adultos e para adultos, além dos profissionais que podem fazer parte desse âmbito de várias maneiras. Então você vai desde por exemplo, você pode não ter habilidades para competir, mas você é um exímio professor de história, um exímio professor de geografia. Bom, o que tem a ver isso aí? Um exímio professor de línguas, tudo. Por exemplo, franquia Age of Empire, que é um jogo de estratégia de tempo real.
RTS, Real Time Strategy. Se não houvesse professor de história, se não houvesse professor de geografia, professor de física, matemática, programadores, não haveria Age of Empire. Porque eu, com base em uma cultura, em uma nação, eu tenho características para soldados, para infantaria, por aí vai, né? Para que eu possa competir, inclusive de desenvolvimento daquela nação. É jogo de guerra entre nações, mas é uma aula de história. É uma aula de história, que é inacreditável. Sem o professor de geografia, eu não teria os arquipélagos, eu não teria colinas, eu não teria montanhas. E sem o cara da física, eu não saberia que um arqueiro tem vantagem de ponto em cima de uma colina contra uma infantaria que está abaixo da colina. E isso o jogo calcula. Olha que interessante. Eu não saberia o quanto de comida eu preciso ter para X elementos que estão na minha nação. E para que ela se desenvolva, eu preciso passar por períodos históricos. Tudo isso está envolvido. Então, nada vai acabar. Agora, há complementações, como coaching, né, como outras, arbitragem dentro do esportes, que se modificam e se multiplicam. Né? Como base, nós temos 140 novas profissões vindas dos jogos eletrônicos e esportes eletrônicos. 140. Que bacana, né? Então, pensando nesse tipo de viés que você está apontando, de aumento de possibilidades em vários setores da nossa vida, né? Eu vejo assim também com uma certa precaução o modo como a gente vai ter que tipo selecionar os esportes eletrônicos que não incidam em questão de mensagens de ódio ou de apologias ao uso de drogas ou que não sejam assim que sejam ligados a qualquer tipo de preconceito, enfim. Como é que a gente vai poder fazer esse controle, né, de selecionar esse tipo de assunto ou de fundamentação dentro dos... Essa é uma preocupação, inclusive, do movimento olímpico. Né? Eu faço parte daquele conselho, né, do Comitê Olímpico Internacional, que versa sobre a aproximação e a utilização do esporte eletrônico como categoria olímpica. Né? Você tem vários esportes que não são olímpicos, por exemplo, capoeira não é. Mas nem por isso ela deixa de ser um esporte. E ainda com viés cultural. E ela é internacional, por aí vai. O esporte eletrônico não é diferente. Agora, a parte do movimento olímpico, que é muito particular, né? E é de uma empresa privada, querendo ou não, sem fim lucrativo ou não, mas é privado. O movimento olímpico é um evento privado, né? Do Comitê Olímpico Internacional. O que acontece com o esporte eletrônico? Ele é esporte eletrônico exatamente por isso, ele não é jogo eletrônico. Por quê? Porque há distinção entre as franquias que participam desse movimento aí, do nosso ecossistema. Então eu não vou ter o GTA. O GTA você consegue fazer algumas coisas ali que não são para ser feitas num desporto onde várias pessoas estão assistindo e não é de alto rendimento. Outra coisa também, as pessoas falam muito assim, não vamos colocar isso porque faz apologia a determinado critério e por aí vai. É por isso que existe naquela bendita caixinha a faixa etária. Vai dos pais entenderem isso, né? Vai dos pais. O aprendizado, o ensino temático na escola, a educação em casa. Muito dela em casa. Quando não se tem, a escola tenta suprir isso, mas com muleta, porque o exemplo são dos pais, são dos familiares, são das pessoas que você convive, que você abraça, que você ama. E às vezes a falta disso também afeta diretamente esse entendimento. Né? A gente sabe muito bem do impacto social e de família que tem nisso. Então, o que acontece? Por exemplo, você falava, eu tive o prazer, olha só, hein? Eu vou esnobar agora, hein? Agora eu vou dar aquela esnobada, assim. Eu fui o único ocidental a ser convidado, em especial ainda das Américas, ser convidado para estar na primeira edição dos Jogos Olímpicos de eSports oficial com medalha, sancionado pelo Comitê Olímpico Internacional, que foram os Jogos Asiáticos, Olímpicos Asiáticos, em novembro do ano passado. Foi fantástico. Mas eles fizeram um modelo olímpico, né? De gestão olímpica. E nem por isso deixaram de ter categorias que são tidas como controversas, como Dota, ou Counter-Strike, por aí vai. Alan, Pelan,
Olha que bonitinha a mãozinha dele. Eu quero aproveitar um embalo aí que você comentou algumas coisas, a gente está te ouvindo bem atento, e é legal quando você traz essa visão administrativa, uma visão mais gerencial, mas eu não sei como é que vocês da CBDEL e você desse ecossistema, depois vou fazer outra mais, digamos assim, picante, tá? Eu vou aproveitar essa questão que você falou do ensino aí, né? Eu não sei qual a dimensão que vocês têm disso, mas hoje está oficializado em um dos documentos norteadores da educação brasileira, na BNCC, a Aham. Base Nacional Curricular, você tem um conteúdo específico para uma certa faixa etária e está lá escrito jogos eletrônicos e tal. Apesar de todas as controvérsias que existem ali nesse documento, eu reconheço ele como uma vitória. Lá em 2006, quando a gente começou, 2003, 2004, quando a gente começou a colocar isso na escola, era algo, nossa, o que que você está fazendo? Você está tirando a aula de Exato. educação física para ficar jogando videogame, né? Não. E depois aí, quase 2 décadas depois, está oficializado em documentos. Então, assim, isso é um movimento coletivo construído com os professores e tal. E temos alguns colegas aqui, alguns amigos que são professores da escola. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê a responsabilidade da entidade pelo fato de você estar envolvido dentro disso, né? Sim. Nessa questão que você mesmo comentou. Às vezes o pai, ele não tem a preocupação de, de ler a caixinha, Aham. e é papel de quem promove assumir certas responsabilidades. Está lá, bonito, eu sei, está escrito, né, que tem a faixa etária, tudo, mas é igual mídia social, né? Então, assim, como é que você vê esse papel importante que as entidades têm de colaborar para a sociedade? Essa é uma colaboração importante para a sociedade, principalmente pelo impacto que você acabou de mostrar para a gente, né? Então, sintetizando essa questão, como é que a entidade vê essa questão de até os documentos oficiais têm isso, então os professores de educação física estão se habituando, conhecendo esse conteúdo para poder trabalhar em suas aulas, e como é o papel da entidade nesse processo educativo também da sociedade. Você sabe que através de um projeto, na verdade é de um programa, né? Inclusive ele vai de encontro à Base Nacional Comum Curricular, né? Em especial, ele é um centro de educação, inovação e inclusão social com os desportos eletrônicos. E ele vem de um programa internacional cujo projeto, um dos projetos desse programa internacional é a base educacional e utilizando o desporto digital para a introdução ou para permear a participação de alunos nesse meio educacional com o desporto digital. Chama-se Mudando Pessoas, Mudando o Mundo. Change the People, Change the World. Uma das secretarias que tem esse projeto nosso, que veio lá de fora, desenvolvido com outras pessoas, mas eu encabecei e eu escrevi a espinha dorsal dele, está na Secretaria de Educação da Bahia. Ele é um projeto que vem de encontro ao Plano Nacional de Educação e ele supre, né, inclusive trata de evasão escolar, entre outros pontos, para que se tenha nessa escola exatamente aquilo que eu estava comentando agora de pouco, sobre utilizar geografia, história e por aí, com desporto digital. Então ele utiliza isso além de ensinar a jogar, ensinar a ser streaming, ensinar a utilizar as plataformas, trazer o metaverso, a realidade aumentada e virtual para esse âmbito no contraturno das escolas, em especial estaduais e municipais, mas focado na estadual. Ela na parte educacional, né? Obviamente você já não tem toda a parte de competição, né? Você não tem essa parte de alto rendimento linkada nisso. Mas quando você trata disso a nível educacional, eu acredito que não tem nenhuma ferramenta atual que capte a atenção e faça com que, por exemplo, evasão escolar zere, só trazendo aquele aluno para esse ambiente. Ele não vai ter aula
de geografia, mas ele terá aulas com geografia que farão com que ele olhe, por exemplo, para a geografia, que ele fala, para que eu vou aprender essa porcaria? Não é assim que todo mundo fala? Que trata desse jeito? Eu não vou usar nunca. Não. Ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, pô, eu vou começar a prestar atenção no que o professor fala de manhã. Porque eu vi um negócio aqui que me instigou. Às vezes ele não precisa formar essa frase, mas ele vai de manhã lá na escola só para dizer para o professor, você sabia que numa colina assim, não sei do que lá? Que a gente já viu isso acontecer. O professor fala, filha da mãe, mas para que ele falou isso? Viu lá no jogo. Ouviu naquela aula de inclusão, educação e inovação, com desporto digital. Então, e tem muito o que se fazer. Por exemplo, a primeira escola, né, que a gente fundou nessa base foi em Suzhaijian, em 2019, lá na China. Até o Cafu foi lá como embaixador, né, lançar todos os projetos lá. E, gente, começou com 500 e poucos alunos, hoje tem cerca de 5 mil em uma semana. Né? Quer dizer, não tem como você dizer que não é sucesso. E isso você tem e pode fazer aqui. Como a Bahia já começou a se interessar sobre isso. Eu estou reduzindo esse projeto, mas é um projeto grande, grandioso. Ele tem a parte qualitativa, a parte quantitativa. Enfim, ele tem o padrão, né, a seguir. A gente não está falando aqui de uma apresentaçãozinha em PDF ali feita no PowerPoint. Nós estamos falando de um projeto, de um programa. E ele está aí disponível através da CBDEL para quem consegue ou quer usar ou quer implantar na sua cidade, no seu estado. É uma licença da UESCO. Eu respondi, Alan? Não? Quer que eu responda melhor? Fala. Não, foi ótimo. Eu fico pensando o seguinte, Daniel. Esses movimentos, a gente entende que eles não são imediatos, eles demoram, eles têm esse tempo de assimilação, né? Quando que eu imaginar, por exemplo, a Gisele foi banca da minha dissertação de mestrado. Isso foi lá em Legal. 2006. Eu fui banca de um professor, há um mês atrás, que o cara fez uma baita de uma pesquisa sobre games na escola. Então, assim, é um movimento de formiguinha, né? E quando eu Sim. falo dessa questão educacional, a gente está vendo a Gisele comentou aqui muito bem a questão, por exemplo, do mal entendimento dos jogos, que você comentou do GTA, né? O jogo ele é para entretenimento. Quem transforma ele em algo tendencioso ou não é um jogador que não joga do jeito errado, né? Agora, as entidades e o governo eles têm uma responsabilidade sim sobre isso, né? Então esse meu comentário é nesse sentido é importante iniciativas que vocês estão colocando, mas assumir mesmo essa responsabilidade. Esse espaço que o Laércio abriu é algo fantástico, porque a gente está falando aqui com professores, são da área, mas quem sabe o inverso, né? Trazer a própria CBDEL, fazer esse movimento com os jogadores, com as famílias, porque eu acho que isso é importante como um processo educativo. Hoje, Sim. queira ou não, apesar de atrasado, o governo lançou um Programa Nacional de Educação Digital. Então, nós estamos sempre correndo atrás do que está acontecendo, mas está acontecendo, né? Então, é nesse sentido que eu comentei mesmo. Sim. E aí desculpa alongar um pouco, mas eu vou fazer mais uma e depois devolver para a Gisele. Como é que você vê esse movimento que mistura, às vezes, questões ideológicas, né? Eu estou falando aí das transições, você esteve no último governo federal, nós estamos em Sim. outro momento agora. Eu não estou fazendo juízo de valor nenhum aqui, eu estou dizendo para Nossa. você no movimento político, porque é aqui que, queira ou quem quer que esteja lá, a gente quer que as coisas aconteçam. Então, como é que você conta para a gente um pouquinho de como foi, como é que está sendo isso, né? Um momento em que havia um governo, houve um investimento, houve uma confusão aí de informações. Então, como é que é isso no meio? Você deu um exemplo da Bahia, que já está investindo, né? Nós Sim. falamos aqui no nível federal, mas como é que é isso nacionalmente? Como é que você vê isso assim? Ainda tem esse ranço contra os jogos digitais? Como é que é isso? Só para complementar, também aquilo que eu falava anteriormente é para contribuir na retração da evasão escolar, né? A gente também reduz estudantes de nível vou falar, de proficiência mais baixo, sabe? Quando você faz avaliação em larga escala,
como Saeb ou a famosa PISA, né? E aumentar o IDEB também, né? Para isso que esse programa educacional nosso funciona. Com relação à parte política e a governos, sejam daqueles que se foram quanto desses que estão, na prática, como resultado, pouco se fez, pouco se fez. Nós enviamos um plano de políticas públicas para esse governo atual, né? O problema é que, para o passado, então, a gente tinha toda a esperança do mundo. E eu preciso relatar, foi o pior governo para o esporte eletrônico. O pior. Porque se colocou como premissa os interesses pessoais, só. E políticos, pessoais políticos. Nada se fez com relação ao todo. E o Brasil é um país permissivo no sentido de leis. Ele tem muita lei com muito direito, pouca lei com dever. Então aqui todo mundo pode, geralmente tudo. Por exemplo, a lei da livre associação. Ótimo. Perfeito, isso é uma democracia. Ninguém te coloca uma arma na cabeça para te forçar a se associar a alguma coisa. Mas que precisa ter uma que cuide de tudo, precisa. E eu falo sim da CBDEL, com toda a legitimidade e legalidade que ela tem, e reconhecimento institucional nacional e internacional. Toda. Cumpridora dos seus deveres primeiro, para depois lançar direitos. E eu acho que essa é a política, esse é o plano de políticas públicas bom. Você tratar com políticos não para usá-lo como ferramenta de estratégia para você conseguir o que quer institucionalmente. Por exemplo, a CBDEL não tem padrinho político. Você nunca vê um político falando da CBDEL em audiência pública. Você não vê logotipo da CBDEL em frente parlamentar ou em qualquer outro tipo de lançamento político. Né? O que nós poderíamos fazer é colocar a CBDEL lá para aplaudir e abraçar o político que fez política pública conosco. Aí sim, um senador, um deputado federal, um estadual, um prefeito, presidente, vereador, que seja. É diferente. É a CBDEL abraçando e dizendo muito obrigado por ter entendido a nossa demanda e dar para o povo esse legado. Obrigado. Isso é uma coisa. E é disso que se trata a política, né? É pelo povo, para o povo. E o que se vê não é isso, né? O que se vê é o seguinte, hoje em dia, mas falando mesmo em um tom muito consciente, hoje em dia é o seguinte, isso para qualquer, eu acho que é a maioria, qualquer não, eu conheço muito político que chega a ser professor de história, professor de vida, dá vontade de falar para ele assim, não, vem cá, fica aqui, que você é muito especial. Eu conheço político assim, conheço pérolas. E hoje em dia o que a minha família precisa, quais os interesses da minha família. Aí Deus, aí pátria, aí nação. Eu não vou deixar você se corromper, não, viu? Eu costumo fazer isso, mas não vou deixar você se corromper, não. Gisele, É. manda aí mais uma. E eu comentei aqui, pessoal, no chat, a gente tem pouco tempo, mas se alguém tiver alguma pergunta aí, manda e a Sim. gente vê se consegue. A gente precisa fazer um pouco mais, hein? Porque a gente embromou no começo lá, pelo menos 10 minutinhos mais, viu? Ah, a gente chora, Boa, a boa, gente mesmo Daniel. chorinho. Então, Mas é eu isso, sou. a política tem que ser usada como plano de política pública e o político tem que ajudar na implantação e aplicação da política pública, não na defesa de X, Y, Z. Isso é abominável, abominável. Então, pegando o gancho ainda que você está comentando sobre a CBDEL e seu papel nessa situação envolvendo os jogos, eu queria que você nos dissesse quanto os pesquisadores de áreas interdisciplinares estão envolvidos na composição e nas decisões da CBDEL. Eu digo pesquisadores, professores universitários, Olha, pesquisadores de várias áreas. a CBDEL é um berço de mentes. Primeiro que a gente tem um núcleo de excelência em saúde e esportes, ele está sendo renovado agora, inclusive o head dele é um professor de neurociência da Faculdade Federal de Minas Gerais, ele está vindo aí, iniciando pela parte de psicologia, psiquiatria também, e fisioterapia agora, e só do STJD da CBDEL, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva Eletrônica da CBDEL, meu Deus do céu, olha o que você tem de mestrado, doutorado, especialista em direito desportivo, e a CBDEL inteira, por exemplo, Lamartine da Costa é parte da Comissão de Educação, né? Conhecido aqui de todo mundo. Que mais? Meu Deus do céu, todos eles integram a CBDEL, por quê?
O desporto é feito com isso, com bases, com estudo, com mentes. E a parte eletrônica ela já está muito bem feita, ela só precisa se adaptar. Eu acho que a Tabata enviou ali, né, uma pergunta. Fica E o tranquilo, já Fernando. já eu te provoco. Fica tranquilo, já te Tá, por provoco no favor. chat. Foco Tá aí. bom. Eu acho que é isso, Gisele. A gente tem aí uma base, estamos formando uma base. Vocês estão convidados a participar do Núcleo de Excelência em Saúde e Performance, tá? De comissões de educação, comissões de desenvolvimento, de legislação, de tudo que nós temos lá. Nós somos formados por mentes. E a gente não fica só com o nome, a gente produz. Os que não produzem se retiram. Eu agora só queria mudar um pouquinho o foco, tirar o foco dos jogos e passar o foco para o Daniel. Então, eu queria aqui que eu fiquei muito entusiasmada ao ver uma outra entrevista que você deu há algum tempo, em que você comentou que foi um dos assessores importantes da Warner Brothers em relação a alguns filmes, né, que Ah, eles fizeram. E eu fiquei muito entusiasmada em saber de você, né? Por que que você acha que a gente tem esse fascínio pela fantasia, pelas formas assim de realidade irreal, né? Como que a gente essa experiência fantástica que você teve nesse papel, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. olha, desde 0 ano de idade, assim, daqui a pouco a gente vai entrar na parte de profissional, de esporte, só porque eu acho que tem uma turma que tá assim, mas fala de time, fala de regulamentação, fala de ranqueamento, fala de evento, de competição. Em 10 minutos a gente fala isso. Mas eu vou voltar nessa pergunta, como que eu comecei nisso? Desde a infância. Eu tenho paixão por livros, mas paixão. O cheiro, o tato, a capa, o tipo de fonte usada, a cor da página, por que que ela é assim na luz. Porque eu sou fanático por livro, de um jeito absurdo. Eu sou pior que traça de livro. Entendeu? Só que eu leio antes de comer. E eu amo, adoro isso. E li muito jovem Tolkien. Eu estava, acho que, no lugar certo na hora certa. Porque quando o Peter Jackson, que é um diretor de filmes de classe B, daqueles terror que você fala, Madonna, cara. Eu não consigo dinheiro para um evento, um cara consegue dinheiro para fazer uma porcaria dessa, cara. E o pior é que tem gente que assiste, depois ainda vira cult. Dá ódio, né? Aí, de repente, me liga uma pessoa que era de uma licenciadora, que é que pega, faz o licenciamento, o licensing e o merchandising para determinadas marcas, seja de cinema e por aí vai. E ele me falou, olha, Daniel, você tem a Sociedade de Tolkien Brasileira? Eu falei, tenho, mas é tranquilinha, só para ter mesmo. Só porque eu gosto. Poxa, mas você conhece Tolkien? Eu falei, conheço. Aí ele me enviou um teste, ele me enviou uma palavra. Eu falei, o nome disso aí, em Quenya e em Sindarin, né, são línguas élficas, eu falei, chama-se Sting, ferroada. E você está falando sobre a espada de um personagem. Quem achou foi o Bilbo, dentro da caverna do bolo. Aí o cara falou, porra, vem pra cá amanhã que eu preciso conversar com você. E a partir daí eu fui apresentado para o Warner, depois fiz boa parte junto com essa empresa do licenciamento, e a minha empresa fazia os produtos todos que eram licenciados. Então, tudo que você imaginar do Senhor dos Anéis, de card, de pasta, sabe, com elástico, de lapiseira, de leite, de jogo, de tabuleiro, do tabuleiro, da regra do tabuleiro, do design, até um livro de RPG, cards para jogar, Jesus, aquilo é um inferno. Tudo fui eu que fiz. Tudo que você imaginar do Senhor dos Anéis. Além da revisão da tradução dos filmes. Também. Então foi uma época, assim, fantástica. É o famoso rachei o cano nessa época. Rachei o cano nessa época financeiramente. Mas você perguntar... E depois fiz o Hobbit também. Daí você vai me perguntar assim, faz de novo? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Teve um filme, a gente sempre ia na pré-estreia, dava palestras, eu dei 256 palestras sobre o Senhor dos Anéis. 256 palestras em 3 anos. Chega uma Eu hora, achei, cara. eu achei que eu gostava de Senhor dos Anéis, viu? Não, eu cheguei a um ponto, Alan, de eu saber onde que está a frase na página da edição correta, da tiragem correta. É um É, absurdo. é O muita cara, coisa. uma pessoa dessa tem que ser abatida com um porrete. É um animal esse cara. Não tem família, não tem vida. E eu cheguei nesse nível aí com o Senhor dos Anéis. Lógico que li outros livros, mas a minha paixão é Tolkien, porque ele é o pai da fantasia moderna.
Não tem como dizer o contrário. Ô, Gisele, eu vou aproveitar essa parte do nerd e tem duas coisinhas aqui no chat. Como o nosso tempo está corrido, Ô, Daniel, você vai ter que ser bem sucinto, beleza? E eu sempre brincava que eu era o nerd que gostava de jogar bola, porque eu fui, claro, de educação física, mas eu sempre adorei filme, essas coisas também. E isso foi uma das coisas que me motivou no meu trabalho de mestrado, né? E a pergunta que está aqui, o Bacari que puxou aí de alguém de algum lugar, professor, como é que podemos integrar jogo eletrônico de forma a combater o sedentarismo e tornar o tempo de tela mais ativo? Isso aí eu vou deixar você comentar um pouco e também para saber se você está inteirado do que a educação física tem produzido nesse assunto. Sim, sim. Uma das coisas que nós fizemos em 2015 foi conversar com o CCI, que é o Centro eu esqueci o nome, para idosos, aqui de Itupeva, uma cidade do interior de São Paulo. Nós trabalhávamos com ele nesse sentido, de trazer motivação, né, movimentação, saúde física, através do esporte eletrônico. Então, nós utilizávamos de jogos de raciocínio rápidos para a mente, exercitar a mente, mens sana corpore sano, né? E para o corpo, nós utilizávamos, olha que legal, Just Dance, que é um jogo onde você tem que imitar movimentos de dança, e é uma competição ferrenha, hein? Sai até briga nisso aí. E eles faziam muito isso. Então, esse é um início, né? De você usar a parte de jogo eletrônico, não tanto do esporte eletrônico, mas do jogo eletrônico, para uma saúde, para uma benesse de saúde. Certamente que sinapses mentais e tantas outras ligações que você pode fazer com relação à neurociência e outras áreas da medicina são benéficas, né? Trazem benefício da utilização do jogo eletrônico, até no celular. Óbvio, tudo comedido, por exemplo. Você tem um lado negativo, o lado que não é regulamentado e que não nos cabe julgar e nem agir. Por quê? Enquanto confederação, nós fazemos e atuamos no meio institucional dos filiados, em situações em que nós temos gerência. Num evento de esporte eletrônico em que há alguma coisa e ele é privado, não temos que falar nada, nem opinar. Porque o nosso âmbito é esse aqui. Lógico que nós temos opinião, mas não para proferir. Né? Poderíamos, mas não. Por exemplo, tem gente, Alan, que usa fralda porque ele não quer levantar, porque ele treinou, depois de treinar, ele vai fazer a live dele, depois da live dele ele quer jogar um pouquinho. O cara passa 20 horas ali. Olha que legal. Já teve morte nesse âmbito, né? Mas nem por isso é negativo, como qualquer outro esporte tem também, e vem contra nada do que nós estamos fazendo. Nós estamos falando de extremos. Todo extremo, né, é prejudicial. A mesma coisa de um praticante de karatê. Gente, acho que o Daniel travou aqui para mim, para vocês também. A modalidade olímpica do taekwondo. Ele sabe muito antes para seguir. Basta um deslize para matar um ou outro ali, né? Ó, Pode Daniel, falar, né? você deu uma travadinha aqui, mas acho que a gente conseguiu entender. Ah, tá, desculpa. Eu vou fazer mais uma do chat e aí a gente volta para a Gisele, tá? Eu acho que a Tabata vai dar espaço para você contar essa história mais específica aí dos bastidores, né? Essa é a diretoria de esportes anunciada pelo Ministério do Esporte. Será que vai trazer algum avanço nos investimentos? Eu vou aproveitar essa pergunta dela. Você dá a sua opinião, lógico, você está por dentro aí, como é que está sendo essa movimentação, mas conta um pouquinho também dessa questão dos times. Inclusive, nós estamos aqui num ambiente que tem a possibilidade do esporte eletrônico nas universidades, né? A gente sabe de Isso. ligas e tal. Aqui na própria UPE, eu vou contar da minha experiência. Tem um grupo daqui que participa, que monta, né? Então, Sim. conta um pouquinho para a gente, Daniel, de maneira bem sucinta, assim, como é que é essa questão aí que você vê dessa diretoria ou secretaria, e como é que você conta para a gente um pouquinho dos times, das equipes, tanto no profissional quanto no universitário e outros níveis. Começando dos times, por exemplo, a CBD hoje, ela é praticamente uma incubadora. Só que é lógico, modo de dizer, ela não faz o papel tácito, o papel prático de uma incubadora. Mas ela é uma entidade que promove o empreendedorismo. Hoje nós temos 492 CNPJs, times de esporte eletrônico. CNPJs. Muitos deles criados e avaliados e tendo a mentoria nossa. Nós até o ano retrasado, o ano passado, dávamos mentoria. Depois o tempo ficou um pouco curto. Nós vamos voltar a isso. Por quê? Nós vamos fazer rodadas de investimento para que times tenham essa
possibilidade, com seus PITs, né? E são mais de 490 CNPJs, jovens empreendedores, olha que barato, gerando renda e também gerando retorno para o governo, porque vão pagar os impostos, vão fazer, né, da maneira correta. Hoje a CBDEL tem mais de 4.000 atletas filiados, em diversas federações. Hoje estamos fechando, no dia de hoje, eu tive a notícia da 21ª Federação de Esporte Eletrônico saindo do forno. Tem confederação de esporte aí tradicional que não tem 15 federações. E a CBDEL está indo para 21. A CBDEL criou projetos de lei e legislação. A CBDEL criou planos de política pública, criou trabalhos. E tem muitas pessoas que falam assim, mas na prática de concreto. Pô, na prática de concreto, vamos lá. São quase 500 empresas criadas para o desporto eletrônico, promovendo mais empreendedorismo, promovendo mais trabalho e pegando esses jovens e trazendo eles para o meio profissional. São 4.000 atletas que estão dentro do movimento institucional com ranqueamento sistêmico. Isto é, não está ali com uma qualificatória, ele participa de um ano inteiro de competição para ter uma pontuação, primeira, fixa, que é a sua carreira, que é a história do time do atleta. Segunda, anual, colocando esse time em série A, B, C ou D. Aí eu consigo mensurar o esporte, em especial o esporte digital. Com isso eu consigo ter uma base para dar para ele de carreira. Sem isso, o cara faz uma qualificatória para ele hoje só porque ele se interessou por um evento internacional e o ano que vem ele é um engenheiro civil. Ele está ali se entretendo de novo. Quer dizer, se é esporte, isso aqui não é. Ah, não, esporte profissional feito por times profissional. Ou que eles falam de pro player. Tudo bem. Aonde? 6, 8 times. Eu estou falando de esporte, gente. Esporte é multi. Né? Em várias áreas. Multi em várias áreas. Pô. Olha o futebol. Séries A, B, C, a quantidade de times, a quantidade de movimento que ele faz em diversas áreas da vida. Né? Seja lá na social, na financeira, de negócios. E nós temos todas essas regras. Não é brincadeira, não. São 8 anos para criar isso. A CBDEL só admitiu times, veja só, e as federações também, em 2019. Ela foi fundada em 2015 para 2016. Quando nós tínhamos um sistema de ranqueamento e de filiação concreto, é que nós abrimos. Tudo feito com calma. E vou te falar, só tomando pedrada. Só tomando pedrada. Nunca tivemos mídia positiva, só mídia negativa. Agora, olha o que a gente faz. Promove campeonatos nacionais. Temos times ranqueados, valorados e com pontuação. Levamos de graça, nunca cobramos nada de ninguém, nunca pegamos um centavo de qualquer governo e de qualquer esfera. Tudo com dinheiro do bolso. Promovemos os atletas para participar desses campeonatos nacionais, ranqueamos eles para levar para Sul-Americano, Pan-Americano e Internacional. Já visitaram de 3 a 4 países com a CBDEL só na ISF. Na UESCO visitaram mais 6 países. Todos eles têm uma experiência de vida maravilhosa. Independente dos casos à parte, que são muito pontuais, em que sempre vão reclamar, inclusive do que é dado por grato, né? Isso é muito feio de se fazer na vida, mas eles aprendem com o tempo, tomara. A CBDEL tem feito coisas concretas como qualquer outra, ou mais que qualquer outra, da área dela. É impossível mensurar isso. Então, tem muitas pessoas que falam, não, de concreto. Concreto é isso. E o legal é que nós não precisamos aumentar ou mentir para mostrar trabalho, para mostrar resultado e deixar legado. Nós trabalhamos com a realidade. É que a gente não faz a fé, a gente não fala, a gente não fica tocando apito para dizer o que estamos fazendo. E, infelizmente, não temos a mídia para falar o que a gente faz coisa boa. Ela está aí para desinformar, lançar fake news e por aí vai. Mas o tempo é o senhor da razão, né? A gente vai. Eu estou desabafando aqui um pouquinho. A Tabata perguntou sobre a Secretaria Nacional de Esportes. Se ela não for usada como meio de... eu vou apontar um cara ali que é meu amigo, que é meu parceiro, ou de um bloco, ou de um grupo de interesse, mas se ela for feita, por exemplo, uma pessoa que tem discernimento e criação, nós criamos. Ao bem da palavra, a gente criou o esporte institucional, nacional e muito do internacional. E eu estou te falando mais de 75 países aí, trabalhando por quase 18 anos, para 21 anos agora. Se for tirar o privado, se for colocar o privado, são 21 anos, né? Nós temos consciência e pleno entendimento do sistema, do ecossistema do esporte digital institucional. Temos contato com base política e base desportiva em vários países. Na parte privada, que é o que eu faço de esportes, com empresas com desenvolvimento e empresas querendo fazer aporte financeiro. Temos diálogos com outros governos e diálogos com outras instituições, criado inclusive essas outras instituições.
de maneira globalizada. Quer dizer, se o cara que sentar lá for assim, legal. Se o cara que sentar lá for amigo e for o cara que não tem envolvimento nenhum, que não sabe nada, que não causa diálogo, ele mesmo vai ser bloqueado pelo próprio ecossistema. Porque não se aceita mais isso. Não aceitamos mais o cargo puramente pelo tapinha nas costas de uma cerveja de sábado e domingo. Ou porque o cara conhece ele de infância. Não dá mais. Chega. Né? Eu tenho. E você queria? Queria, lógico que eu queria ocupar um cargo desse. Mas tudo bem, tem várias outras pessoas que nós podemos indicar e apontar para esse cargo. Né? A diferença é que em 2, 3 semanas a gente traz desenvolvimento, traz investimento de outros locais, que duvido muito que alguém vai conseguir fazer. E a gente faz. Né? Será que eu respondi a Tabata? Não, acho que ajudou sim. O Daniel, por conta do horário aí, eu acho que o chefe até apareceu aqui, então eu vou passar a bola para a Gisele, ou você que manda aí, Laércio? 8h06, a gente precisa de mais 10, hein? Nós entramos atrasado. Vamos para a prorrogação. Então vai, Vamos lá? Gisele, manda aí. Bom, você falou de 21 anos dedicados a essa causa, né, Daniel? E eu queria saber, assim, eu tenho certeza que você enfrentou diversos desafios, alguns até você já está citando aí como uma forma até de desabafo, né? Mas como é que você vê os próximos passos agora, seu e da própria CBDEL, em relação a garantir a transformação social que vocês tanto querem, né, relacionada aos deles? Então, como é que é a pergunta? Desculpa. Como é que a gente tenta garantir os meios Os para que se isso... próximos passos, os desafios que você vai ter que enfrentar para Ah, fazer essa transformação social que vocês querem. é não ter política atrapalhando em nada. E nem o político. É só isso. Deixar que o ecossistema faça por si só o que deve fazer, ele sabe fazer muito bem feito. E contar com a ajuda política nos planos de política pública. Ponto. Fora isso, vai ser um retrocesso. E eu garanto que as entidades de classe do ecossistema, do legítimo, como a CBDEL pertence, né, ao sistema internacional piramidal desportivo, onde você tem uma internacional, uma continental, as nacionais e as regionais internas, que são os estados. E, paralelo a isso, você tem um consórcio e você tem um movimento olímpico. A internacional é a Federação Internacional de Esporte Eletrônico, criada e fundada e operando há 18 anos. Eu sou membro da board, com muita honra, muita honra. A CBDEL é um full member da ISF, assim como também é única e exclusiva da Confederação Pan-Americana, que também é reconhecida pela UESCO e pela ISF, assim como é da Sul-Americana e por si só é reconhecida pela África, pela Ásia, por países como China. Você entendeu? Então esse ecossistema que vocês bem conhecem, internacional, piramidal do esporte, está muito bem, é claro, está bem estabelecido. Esse ecossistema todo não aceita mais esse tipo de ingerência. Eu estou falando aqui muito claramente. E nós podemos mostrar isso na prática. Enquanto ainda não chegamos nisso. Mas interferências de terceiros que têm interesses próprios e particulares especificamente, não aceitamos mais. Ou se faz a coisa da maneira correta, ou não precisamos dessa ajuda. Nós estamos muito bem, estamos indo. Então, o que a gente quer é dar para os governantes, dar para os políticos, presidente, deputado, senador, deputado estadual, vereador, prefeito, toda a nossa base de conhecimento, expertise operacional, para que eles se alavanquem em plataformas políticas que defendem políticas públicas com a nossa entidade, com as nossas entidades. Mas nunca o contrário. É isso. Então, esses são os desafios. Perfeito, Ô, muito obrigada. Laércio, acho que agora é com você. deixa eu fazer a última aqui, Laércio. Estão me perguntando como é que trabalha na CBDEL. Como que trabalha na Como é que CBDEL? faz para trabalhar lá? Ah, tem que pagar um cachê de entrada de 30 mil reais, depois são divididos 10 mil dólares a cada 15 dias. Nós não cobramos nada, é baixinho. Isso aí. O esporte eletrônico é bilionário, pô. Nada. É tudo muito bem-vindo. Tem que falar com a Cris Parra, né? Ela é a ponte nossa para outras pessoas e havendo congruência e um bem-estar entre ambas as partes, né? Mas, o Daniel, vocês têm assim, por exemplo,
Como qualquer federação, né? programa. Tem federação que faz chamamento público, tem outros que fazem Isso, contratação, vocês fazem processo isso, seletivo isso. para quem quer trabalhar também, né? Isso não, procuramos não fazer, iniciamos assim, deu muita confusão, muita Aham. confusão. Então, hoje a pessoa se aproxima, conversamos, e se houver uma sinergia, a gente traz. Né? Se tiver congruência aí, a gente traz sim. Deixa eu ver aqui, o Laércio já disse. Laércio, acho que é com você agora mesmo, né? Daniel, pode ser? Podemos iniciar os procedimentos de descida? Como é? Lógico, na nave mãe. A gente quer. Eu coloquei no chat aí o endereço da comunidade Esportes Digitais, que é dirigida pelos dois mestres, o Daniel e o Alan. A gente vai continuar essas conversas, aprofundar, trazer isso, e vamos fazer uma reunião dessa de vez em quando, né? Que foi muito boa. As reuniões têm sido com 10 a 15 pessoas, mesmo na Associação Brasileira de Educação à Distância. Então, online fica muita gente, o pessoal costuma ver depois, né? E ver depois e continuar a conversa dentro da comunidade. Vamos usar isso como uma retomada da comunidade esportes digitais. Sim. Então, a última rodada para os palestrantes falarem, eu encerro aqui a minha interferência. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que você nos deu, Laércio, de abrir essa conversa com o Daniel, de conhecê-lo melhor, o Alan participando efetivamente de todo o processo. Enfim, foi uma grande experiência para mim e eu espero poder contar com a presença de vocês em outros momentos, que só me engrandecem em termos de conhecimento. Muito obrigada. Eu vou fazer a sequência, deixar nosso convidado pelo fim. Agradecer ao Laércio, Gisele, Bancari, Daniel, foi um prazer te conhecer. Nós vamos continuar esse papo aqui. Reforçar, né? Houve comentários aqui sobre o livro que a Gisele lançou com o grupo dela, do Web Games com o Corpo. Eu aproveitei e fiz um jabá aqui também do grupo do LOTEM, do Laboratório de Educação Física, Esporte e Mídia, que eu faço parte. Então, assim, são algumas produções que a gente tem feito na academia, estão disponíveis aí para vocês. E também dizer que o SEG está aí, gente, 25 anos. 25, né, Lércio? Eu não errei, não. Errou. Errei? 28. 28, perdão. 28 anos. Mas, assim, essa conversa, gente, ela é muito saudável. Então, aqui a gente está batendo papo falando, né? Vocês aqui dialogando um pouquinho pelo chat, mas a conversa dentro do SEG, ela é fantástica. Então, qualquer assunto, hoje nós estamos falando de jogos digitais, de esportes, mas qualquer assunto que você tiver interesse, que tenha a ver com a ciência do esporte, vai lá no SEG e você vai conseguir conversar e achar gente para trocar ideia com você. Danielzão, um prazer. Gisele, um beijo, querido, obrigado. Laércio, Bacari, tamo junto. Obrigado, gente. Olha, prazer, muito, mas muito feliz de ter conhecido Gisele e ter visto, né, a Gisele, visto o Bacari também. Rapaz bonito, careca, com óculos íntegro. Oxe, é top demais. Ai, meu Deus, chega até a dar nojo até. E Alan, o único que vai contra aqui, ó, ou temos óculos ou somos careca. Ah, ele é o diferente da turma, lógico, né? Você copiou o Laércio na barba. Pelo menos, né? Vai, pronto, tudo bem, passou na barba. Obrigado, viu? Obrigado por ter me colocado naquela fogueira lá quando perguntou da política, e obrigado por ter me tirado dela com honra, porque foi muito bom, foi estratégico. Como aquele urso, né? Sair do pica-pau que ficava para lá e para cá. Tem muito mais para compartilhar, lógico, né? Quando formos falar um segundo momento sobre a prática mesmo, como se faz, como se opera, o que é um time de esporte eletrônico, como se faz um evento, quando que coloca o evento no nível privado, quando coloca um evento no nível institucional e dele para o olímpico, qual a diferença, quais são os debates agora dentro do movimento olímpico, quando que isso acaba, França está aí, né? Como é que foi a experiência lá em Hangzhou, quer dizer, tantas outras coisas. Como é que é fazer um evento privado internacional? Eu fiz por 6 anos. Eram quase 800 atletas que iam lá para a China, né? Então, tudo isso a gente consegue compartilhar aqui com vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade.
Espero que eu não tenha ofendido, magoado, deixado ninguém desconfortável. Mas a verdade, às vezes, é desconfortável, né? Não adianta. A gente precisa sentar mais de ladinho do outro que escapa um pouquinho. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado mesmo. Com toda humildade, eu só agradeço vocês. Bênçãos.